Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é uma continuação da aula anterior que falava sobre métodos de balanceamento de equações químicas. Aqui, o enfoque vai ser dado para o método redox, em que uma única substância pode sofrer ao mesmo tempo a oxidação e a redução. Também o enfoque aqui será dado para reações que podem ser balanceadas via o método íon-elétron, que nós já vamos ver a seguir. Para começar então, lembrando como é que a gente fazia balanceamento de equações pelo método redox. Tínhamos que observar as mudanças de NOx nos elementos, analisar o número de elétrons ganhos ou perdidos, considerar o número de vezes em que um certo elemento aparece e igualar o número de elétrons ganhos e perdidos. Quando chegássemos a esse ponto, tínhamos que inverter os coeficientes dos elétrons ganhos e perdidos entre o agente oxidante e o redutor. Bom, agora como funciona com o método de auto-oxirredução? Uma única substância ou elemento sofre oxidação e redução. A mesma substância então atua como oxidante ou redutor, né? A mesma substância é agente oxidante e agente redutor. Nesse caso, os coeficientes devem ser colocados nos produtos ao invés dos reagentes. Claro, quando essa substância aparecer nos reagentes, vamos colocar os coeficientes nos produtos. Se acontecer dessa substância de auto-oxirredução aparecer nos produtos, então nós colocaremos os coeficientes nos reagentes. Muito bem. Vamos ver este primeiro exemplinho aqui. Nessa reação, a gente observa que o cloro ele sofre tanto oxidação, né, que ele vai de 0 para 5, como redução, de 0 para meio. Os NOx dos demais elementos são constantes, né? Sódio é sempre mais 1, aqui e aqui. Oxigênio aqui é menos 2, aqui também e aqui também. Hidrogênio é mais 1 e acabou, né? Só aparecem esses dois aqui. Então, vamos observar passo a passo o que acontece aqui. Então, de 0 para mais 5, o NOx aumentou, o cloro oxidou. Qual a variação do número de elétrons que houve aqui? Ele perdeu 5 elétrons. Se vocês lembrarem, como é que a gente faz essa conta para a gente saber quantos elétrons foram ganhos ou perdidos? Há um delta, não é? Que nada mais é do que a carga final menos a carga inicial. Se a gente fizer a conta aqui considerando esta carga final e esta carga inicial, temos mais 5 menos 0, que vai dar mais 5. Esse mais indica perda de elétrons, já que elétrons possuem carga negativa, certo? E o que acontece no caso da redução aqui? Aqui o NOx foi de 0. Né? Lembre-se, substâncias simples, substâncias que possuem um único elemento químico, são substâncias simples, ok? Então aqui o NOx vai de 0 para menos 1, o NOx diminuiu, o cloro reduziu. Nessa redução ele ganhou um elétron. Como é que a gente calcula quantos elétrons foram ganhos nesse processo? Da mesma maneira como fizemos aqui em cima. É a carga final menos a carga inicial, o que vai dar nesse caso é mais 1, né? E não, aliás, é menos 1 mesmo. Vai dar menos 1 aqui. O sinal indica ganho de elétrons. Aqui elétrons possuem carga negativa. Tudo bem? Muito bom. Nesse caso aqui, como é a mesma substância que está oxidando e reduzindo, a gente vai marcar o produto ao invés do reagente. Então, nesse processo de oxidação, nós vamos marcar, nesse caso aqui, o clorato de sódio representado por NaClO3. Aí, o número total de elétrons cedidos, a gente vai considerar a multiplicidade ainda de quem tiver a maior multiplicidade, que nesse caso é o Cl2. Então, temos 2 cloros, estamos perdendo 5 elétrons, o que dá um total de 10 elétrons. Já na redução, da mesma maneira, a gente vai marcar o produto, que é o NaCl. Então, a gente tem aqui o número total de elétrons ganhos é 2, né? A gente pega o elemento com a maior multiplicidade. Aqui temos 2, aqui temos apenas um cloro, não é? 2 vezes 1, 2 vezes 1, que vai dar 2 elétrons. Bom, agora aqui, o que a gente fazia? Este 10 veio para dessa substância aqui, esse 2 a gente obteve desta substância aqui, né, do cálculo considerando este cara que a gente marcou. O que vamos fazer agora é
inverter estes coeficientes. O 10 que veio da oxidação, a gente coloca em quem está reduzindo. O 2 que veio da redução, a gente coloca em quem está oxidando. Tudo bem? Muito bem. Então, estes coeficientes aqui já estão corretos. Os demais vamos obter por tentativa e erro ou seguindo a regra do macho, como a gente viu no vídeo anterior. Tudo bem? Muito bom. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. O balanceamento pode ser feito por tentativa e erro a partir daqui. Aqui nos produtos nós temos 12 sódios, né? 10 sódios aqui, com 2 aqui, 12 sódios. Nos produtos, ou melhor, nos reagentes, nós só temos um. Então a gente coloca um coeficiente 12 aqui na frente, tudo bem? Sempre à esquerda da substância, nunca à direita, nunca no meio dela, ok? Então 12 sódios aqui, 12 sódios ali, nos produtos. Seguindo a regra do macho, quem a gente balancearia agora? O A metal, né, do macho. A metal. O ametal, nesse caso, é o cloro. Nos produtos, nós temos 12 átomos de cloro. 12, né, 10 daqui, com 2 aqui, né, 2 vezes 1, 2. 2 cloros aqui, 10 cloros aqui, 12 no total. Nos reagentes, temos 2, que número multiplicando 2 vai dar 12. Então, colocamos 6 aqui. 6 vezes 2, 12. 12 nos produtos. Tudo bem? Então, o cloro está balanceado. Depois viria o carbono, que não está presente aqui. Então, a gente parte para o hidrogênio. Aqui nos reagentes, nós temos 12 hidrogênios, né? Esse 12 multiplica todo mundo que está à direita dele. Então, temos 12 hidrogênios nos reagentes. Nos produtos, temos apenas 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 12? Bom, então 6, não é? 6 vezes 2, 12. Com 12 daqui, está balanceado. A essa altura, o oxigênio já deve estar balanceado. Mas, vamos conferir. Aqui a gente tem 3 oxigênios. Com 6 oxigênios aqui, aliás, 3 vezes 2, na verdade, eu esqueci aqui, não é? 2 vezes 3, 6. Com 6 daqui, 12. 12 vezes 1 oxigênio que está aqui, 12, né? 1 vezes 12, 12. 6 com 6, 12. Essa reação aqui a gente pode simplificar por 2, né? Já que todos os números são pares. Vamos multiplicar, ou melhor, vamos simplificar por 2 para a gente obter os menores coeficientes inteiros possíveis. Fazendo isso, a gente fica então com esta reação aqui, que agora está devidamente balanceada. Então, ok, equação balanceada. Temos aqui 3 cloro para 6 hidróxidos de sódio, que fornecem 3 mols de água, 5 mols de NaCl e 1 mol de clorato de sódio. Tudo bem? Bom, o que muda em relação ao que a gente tinha visto na aula anterior? É que aqui, quem a gente vai marcar vão ter que ser os produtos, já que no reagente a gente não vai conseguir fazer isso, né? Já que ele sofre ao mesmo tempo oxidação e redução. Lá, na aula anterior, tanto fazia. A gente podia, às vezes, marcar o reagente, às vezes podia marcar o produto, claro, dependendo de quem tivesse a maior multiplicidade. Não é o que acontece aqui. Se este cloro estivesse nos reagentes, marcaríamos, aliás, se este cloro estivesse nos produtos, marcaríamos então o reagente, ou os reagentes. Tudo bem? Muito bem, mas o que eu quero que vocês guardem é, onde aparecer a substância de alto redox, vamos marcar as substâncias que estiverem do outro lado da equação. São essas substâncias em que a gente vai colocar os primeiros coeficientes advindos das nossas contas. Tudo bem? Bom, vamos ver agora o método íon-elétron. O método íon-elétron funciona assim. A gente vai separar a reação em duas semi-reações, que é a de oxidação e de redução. E nós vamos completar a semi-reação utilizando H+, OH-, H2O ou elétrons, né? Porque o que é uma semi-reação? Semi-reação seria a reação em que estes elétrons aparecem, né? Porque se a gente voltar aqui no slide anterior, o que a gente observa é que aqui não aparecem elétrons, né? Na equação final ou na equação global, né, que descreve todo o processo, não devem aparecer elétrons, mas
nas semi-reações, isso acontece. Bom, então, quando a gente fala de completar a semi-reação, é que muitas vezes, quando a gente vai escrever essas semi-reações, algum elemento que está nos reagentes pode não estar nos produtos, como que a gente vai ver no exemplo a seguir, certo? Bom, então depois de completar, então a gente separa, né, a semi-reação, né, separamos a reação, aqui, todo aquele processo em duas semi-reações, completamos a semi-reação usando estes elementos, e por último a gente balanceia a semi-reação. Aí a gente soma as duas semi-reações para aí sim conseguir a equação global, né, o que descreve todo o processo que está acontecendo ali. Vamos ver esse exemplinho aqui. Então a gente tem aqui o íon permanganato, íon oxalato, íon manganês 2+, e CO2, que está no estado gasoso. Essa reação aqui ocorre em meio ácido. Muitas vezes esse tipo de informação vai nos ajudar a balancear essas reações. Logo vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O manganês está indo de +7 para +2. Ele está reduzindo, né? O NOx diminuiu, por isso ele reduziu, ganhou 5 elétrons, né? A conta que a gente faz aqui é da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Tudo bem? 2 menos 7, que vai dar -5, sinal negativo indica ganho de elétrons. No caso aqui do carbono, nesse íon oxalato, a gente tem que o carbono varia de +3 para +4, o NOx aumentou, por isso o carbono oxidou. Nesse caso aqui, ele perdeu apenas um elétron. Certo. Como é que a gente faz aqui? Então a gente observa dois processos. A redução, em que o íon permanganato vira manganês, né? Íon permanganato virando manganês 2+. E a gente observa na oxidação que o íon oxalato está se transformando em CO2. Como é que a gente vai completar essas reações então? Vamos ver a seguir. Então, para completar as reações, o que a gente pode adicionar mesmo? H+, que sempre a gente vai colocar quando houver uma reação ácida, reações em meio ácido, OH- em reações de meio básico, embora nem sempre apareça este OH- aqui na reação, mas reações ácidas são muito mais comuns. Podemos adicionar água ou elétron, né? Ou seja, para completar as reações, podemos colocar H+, OH-, água ou elétron. Cada uma desses componentes tem um fim, tudo bem? Vamos observar o que acontece com o exemplo que a gente está vendo agora. Então, na semi-reação de redução, a gente observava o íon permanganato se transformando em manganês 2+. Só que o que a gente observa aqui? Tem oxigênio nos reagentes, mas não tem nos produtos. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar ou água ou OH- para colocar oxigênio, né? Afinal de contas, esses dois possuem oxigênio. Não vamos colocar OH-, porque essa reação aqui ocorre em meio ácido, certo? Então nós vamos colocar água. Colocar água, né? Não há O nos produtos, então vamos colocar água, como a gente faz aqui. Tudo bem? Só que aqui o que a gente observa, tem 4 oxigênios nos reagentes, só tem 1 nos produtos. Então, vamos balancear colocando um 4 aqui na frente, tudo bem? 4 oxigênios, 4 oxigênios. E agora, o que a gente observa é que não tem hidrogênio nos reagentes. Ao introduzir água nos produtos, colocamos também hidrogênio. Mas aqui nos reagentes não tem hidrogênio, só manganês e oxigênio. Então a gente pode introduzir H+, OH- ou água. Introduzir água não faz muito sentido, porque já colocamos na equação. OH- também não faz muito sentido, porque antes foi dito que essa reação ocorre em meio ácido. Então, nós vamos colocar H+, já que essa reação ocorre em meio ácido. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, H+. Tudo bem? Aqui a gente observa que temos 8 hidrogênios nos produtos, mas só tem 1 nos reagentes. Então, como é que a gente conserta isso? Colocamos um índice 8 aqui, desse jeito. Tudo bem? Bom, e acabou por aqui? Ainda não. A gente tem que balancear as cargas, né? Esse é um grande diferencial no método íon-elétron. As cargas elétricas têm que estar balanceadas. O que fizemos aqui até agora foi o balanceamento de massas, agora temos que balancear as cargas. Bom,
Se a gente observar as cargas que estão aqui, a gente tem, bom, tem um menos aqui, um sinalzinho menos, e temos 8 cargas positivas, o que dá um saldo de 7 cargas positivas, não é? 8 com menos 1, 7, né? 7 cargas positivas. E nos produtos? A gente tem só 2 carguinhas positivas, que vem, né, desse íon manganês 2+. Como é que a gente faz então para acertar estas cargas aqui, essa diferença de cargas que aparece no reagente e no produto? É aí que entra elétron, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Adicionar elétrons nos reagentes, já que aqui está sobrando carga positiva, né? 7+ aqui, 2+ aqui, então colocamos elétron, 5 elétrons, né, ou 5 mols de elétrons para balancear as cargas. Então, no fim, a gente fica com 2 cargas positivas em cada lado, né? Tinha um total de 7. 7 com menos 5, mais 2. Mais 2 aqui. Agora sim, semi-reação balanceada. Mas até aqui, a gente viu apenas a semi-reação de redução. Ainda tem a de oxidação. Então, vamos lá. Usando o método íon-elétron para semi-reação de oxidação, a gente tem aqui o íon oxalato se transformando em CO2. Até agora, tudo bem, né? Tem carbono no reagente, tem carbono no produto, tem oxigênio nos reagentes, tem oxigênio nos produtos, não é? Só que a diferença está nas quantidades. Aqui nos reagentes temos 2 carbonos, nos produtos temos apenas 1. Nos reagentes temos 4 oxigênios, nos produtos temos apenas 2. Pelo menos essa transformação aqui, este balanceamento é fácil. Basta colocar um 2 na frente. E agora temos 2 carbonos em cada lado, 4 oxigênios em cada lado. Ok. Fizemos o balanceamento de massas. Está faltando o quê? O balanceamento de cargas. Temos 2 cargas negativas nos reagentes e nenhuma carga nos produtos, né? Tem alguma coisinha escrita aqui em cima? Não tem. Se não tem nada escrito aqui em cima, né? Eu, pelo menos, não estou vendo. Significa que aqui em cima tem carga 0. Tudo bem? 2 vezes 0, 0. Então a carga total nos produtos é 0. Aqui temos 2 cargas negativas, né, para o íon oxalato, né? Tem alguma coisa escrita aqui em cima? Tem, é o 2-, não é? Bom, como é que a gente faz para balancear essas cargas aqui? A gente vai introduzir elétron. Então, vamos colocar elétron aos produtos, né? Já que aqui tem excesso de carga negativa, vamos colocar um pouquinho de carga negativa nos produtos também. Só que aqui temos 2 cargas negativas e agora, por enquanto, temos uma só. Então, basta colocar um 2 aqui na frente. Desse jeitinho aqui. Agora temos 2 cargas negativas nos produtos, 2 cargas negativas nos reagentes. A semi-reação está balanceada. Acabou? Quase. Para o método global, ou melhor, para a reação global, a gente não pode deixar estes elétrons aparecendo. Então a gente vai somar as 2 semi-reações. Então, juntando as 2 semi-reações, a gente temos aqui a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é igualar o número de elétrons que aparece tanto na semi-reação de redução como de oxidação. Como é que a gente iguala esse número de elétrons? Bom, aí a gente vai multiplicar por um mínimo múltiplo comum, não é? Por exemplo, se eu multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 5, 2 vezes 5, 10 elétrons, 5 vezes 2, 10 elétrons. Tudo bem? Então, vamos fazer essa multiplicação agora. Multiplicando todo mundo em cima por 2 e todo mundo embaixo por 5, a gente fica com essas quantidades aqui. Observe que em cima temos 10 elétrons e embaixo também 10 elétrons. Aqui, elétrons que aparecem nos reagentes, né? Eles estão à esquerda da seta. Aqui, os elétrons que aparecem nos produtos, né? À direita da seta. Então, tudo que está nos reagentes, a gente pode cancelar com o que está nos produtos. Então, vamos cancelar, né? Vamos somar e cancelar o que for necessário, que nesse caso são uns 10 mols de elétrons que aparecem em ambas reações. Tudo bem? Pode acontecer de dar
para cancelar mais alguma coisa, mas não é o que acontece para esta reação aqui. Tudo bem? Então, somando tudo que está nos reagentes com tudo que está nos produtos, temos esta reação global aqui. Tudo bem? Então, observa. Permanganato, H+, e oxalato nos reagentes, manganês 2+, água e CO2 nos produtos. Tudo bem? Todo mundo que está à direita aqui. Então, esta é a nossa reação global. Dá para simplificar por alguém? Bom, 2, 5, 16, 2, 8, 10. Bom, como tem esse 5 aqui, não dá para dividir todo mundo por 2. Então, estes, nesse caso, são os menores coeficientes possíveis para essa equação e por isso, ok, a equação está balanceada. Tudo bem? Método íon-elétron, ele é bastante útil, principalmente em questões que envolvam, por exemplo, célula combustível ou certos tipos de bateria. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até a próxima!